Glória a Deus, santo é o Senhor. Maravilhoso. Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Culto maravilhoso, abençoado, onde a presença do Espírito Santo se faz presente no coração dos irmãos. Amém? Receba, irmãos, receba mais nesta manhã. Receba mais, a tal ponto de você chegar na sua casa, de você abrir a sua boca e proferir palavras de bênção, abençoar. A tal ponto de você chegar lá na sua família, no seu familiar, onde você visita, onde você chega, e você já chega com autoridade espiritual. Eu vou orar pela tua casa, eu vou orar por você, porque eu vim da igreja e eu sinto a presença de Deus em mim. Eu quero aproveitar esse momento para te abençoar teu lar, abençoar tua casa, abençoar tua família. Deixa eu orar por você, deixa eu orar pela sua casa. Você vai chegar com essa autoridade, irmãos, amém? Glória a Deus, esse poder, glória a Deus, isso, aleluia, santo é o Senhor. Amém, irmãos? Essa autoridade nós precisamos ter, né? Quantos têm autoridade aí, muitas vezes para fazer, muitas vezes uma simpatia, né? A pessoa chega lá para fazer uma simpatia e faz com autoridade, né? Eu me lembro que a Vicky era pequena, era bebê, eu ia pegar a Vicky, irmãos, a bebê, e a Vicky com um negócio na cabeça. Eu digo, olha, tá sujo aqui, tá sujando a cabeça. Aí daqui a pouco eu saía, pegava a Vicky de novo aquele negócio na testa da Vicky. Isso aqui surgiu, isso aqui. E aí a minha esposa dizia, não, isso aqui é minha mãe que está fazendo uma simpatia para tirar isso, aquele mal que está nela, não sei o que. Eu digo, a vista a autoridade da pessoa, né? Tem autoridade de fazer. Amém? E essa autoridade você tem que ter também hoje em Cristo Jesus. Amém. Jesus te dá essa autoridade. Amém? Ele te dá essa autoridade que você precisa ter. Amém? No mundo tereis aflições, diz a palavra. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Então todo aquele que tem Cristo Jesus também vai vencer esse mundo cruel, terrível que nós vivemos. Amém? Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Amém? Fecha seus olhos por um momento, coloca a mão no coração. Senhor meu Deus, soberano Pai, continuamos, Pai, em sua presença nesta manhã. E te peço, Senhor, que não seja o que queremos, mas sim aquilo que necessitamos ouvir, Senhor. Que não seja a boca do pastor, mas seja a boca do Espírito Santo alcançar o coração dos irmãos que aqui estão e aqueles que estão assistindo pelas redes sociais, Pai. Pai, Espírito Santo, faça a tua obra naquilo que eu sou limitado, que o Senhor possa alcançar, Pai, no mais profundo do coração desses irmãos que aqui estão. Pai, faça a tua obra, faça teu querer, faça seu querer e a sua vontade em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você que trouxe, irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Marcos, capítulo 9. Amém? Essa palavra é muito linda, irmãos. Essa aqui é uma palavra, como deixou a irmã Cristina, né? Que Deus tinha uma intimidade com Adão e Eva, né? Eles não precisavam de mais nada, irmãos. Eles só precisavam era da intimidade com Deus. Eles só precisavam estar com Deus, ouvindo todos os dias a voz de Deus. Deus ia até eles. Deus ia até eles, aonde eles estavam, no final da tarde, para caminharem. Marcos capítulo 9. Isso. Marcos 9. Isso aí. Então Deus, irmãos, Deus ia visitar eles. Olha a intimidade. Deus ia visitar Adão e Eva e passavam caminhando e conversando. É a única coisa que eles precisavam. Mas, ao mesmo tempo, Deus nos deu algo que se chama livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele nos faz ter o quê? Direito de escolha. Nos dá um direito de escolher. E aí começou a entrar o erro no coração humano. Por isso que quando você olha, você está andando com Deus, olhe somente para Deus. Ande somente com Ele. Não deixe a curiosidade chamar mais atenção. Tem pessoas que estão andando no caminho de Deus, andando nos caminhos, andando nos trilhos de Deus. Daqui a pouco aparece uma novidade, algo novo, e a pessoa chama a atenção daquela pessoa. Aquela pessoa começa a criar dentro do seu coração, muitas vezes sem se dar de conta, mas o seu coração já está criando uma curiosidade. Mas olha que interessante isso, que coisa boa isso. Isso é novo, olha só, eu quero provar, Não, irmãos. Quem está com Deus, ande com Deus. As coisas novas, quem pode te oferecer para um crescimento espiritual é somente Deus. Amém? Então Deus tinha essa intimidade.
intimidade com Adão e Eva. Nada faltava. Deus deu autoridade para o homem na terra. E no jardim lá, ele podia comer de qualquer coisa, só não podia comer de uma só. E aí começa a palavra, irmãos, de Gênesis e Apocalipse, fala sobre a palavra de que? De obediência. Ó, eu te dou tudo isso aqui, tudo é teu. Você pode fazer o que você quiser, mas só não coma desta árvore aqui, tá? Não coma. Não, acabou. Mas é difícil nós obedecer. Porque dentro de nós há uma coisa que se chama curiosidade. E aí a gente tem tudo isso para nós fazer o que quiser. Mas logo isso que Deus falou que não é para fazer, o ser humano, mas por que ele não quer que eu faça? Mas por que ele não quer que eu coma? O que tem essa fruta? O que? E fica aquela curiosidade. E aí é onde entra o diabo. Quem chama a tentação para si é o próprio homem. O diabo, ele está à espreita, diz a palavra, como um leão esperando para que possa nos devorar. Ele está esperando. Mas quem chama a tentação para si somos nós mesmos, a curiosidade. Aleluia! Então, por isso que nós temos que olhar para Deus, olhar para dentro de nós examinar e buscar em Deus sempre. O Senhor tira de nós esse espírito de curiosidade, esse espírito de querer mais aquilo que o Senhor já me deu. Amém? Amém. Me faz, Senhor, aceitar o que o Senhor me dá. Jesus, ele orava no jardim, dizia: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, seja a tua vontade. Aleluia! Essa passagem aqui, irmãos, é uma passagem muito linda, é uma passagem de você se fortalecer na sua fé. É uma passagem de você dizer assim, ó, a doença não vai me abalar, a dor não vai me abalar, as tristezas não vão me abalar, as perdas não vão me abalar. Posso chorar a noite inteira, mas a alegria vai vir pela manhã. Aleluia! Santo é o Senhor. Glórias ao Senhor. Marcos capítulo 9, irmãos, versículo 2, diz assim: e 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou a sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Primeiro passo, Jesus te chama para um lugar íntimo. Jesus te chama para um lugar pessoal. Cumprindo-se a palavra, Mateus 6, versículo 6, que diz: entra no teu quarto, ou entra no teu aposento, fecha a porta e fala com teu pai, que em secreto ele vê. Primeira coisa que Jesus pede para mim e para você: tire um tempo comigo. Tire uma hora comigo. Com a Bíblia, com um caderno, com uma caneta, com louvor, e me busca. Vamos conversar. Vamos estar diante do Pai. Vamos estar diante do Criador dos céus e da terra. Nós estamos tão ocupados no dia a dia que nós só criamos uma rotina. Eu só vou orar no dia que eu vou vir no culto. Eu só vou procurar uma palavra de Deus quando eu for vir para pregar. Eu só vou pegar uma palavra para entregar lá no altar. Mas não temos a capacidade de criar verdadeiramente uma intimidade com Deus. Você não tem. E nós precisamos dessa intimidade. Porque mais violento que seja o mundo, que muitas vezes impacta o nosso coração, que impacta a nossa alma, nós nunca vamos cair, porque estamos firmados na intimidade. Nem a depressão, meus irmãos, vai derrubar você se você tem essa intimidade com Deus. Nada, nem câncer, nem doença, nada. Porque o mundo pode te abandonar, o mundo pode virar as costas para você, a família às vezes pode decepcionar você, assim como nós decepcionamos a família também, porque somos seres humanos, somos falhos. Mas se nós temos uma intimidade com Deus, nós temos uma intimidade com Cristo Jesus, nós temos esse foco com Ele, mas que me importa a mim? Quem me importa a mim, irmãos? Eu passo em casa, passo aonde eu
faz falta, irmãos. Não me faz falta, não faz falta a você os problemas. O que faz a diferença é aquele que serve a Cristo e aquele que não serve. O servir dentro da igreja não significa que eu sirvo a Cristo. Porque muitas vezes isso aí você pode pegar por uma rotina. Você pode pegar por uma rotina. Eu tenho um compromisso na igreja, eu tenho um compromisso no altar, eu tenho que ter uma palavra, eu tenho que ter um louvor. Não, irmão, não é isso aí. A obra de Deus começa dentro de você. É a intimidade que você tem dentro com Ele, dentro de você, no seu coração, a tal ponto que tudo que você for fazer, lavar uma roupa, né, irmã? Vai lavar uma roupa e está lá, ó, Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu tudo e nada vai me derrubar. Estou fazendo uma comidinha lá para a família, o Senhor abençoa o alimento, e vai louvando ao Senhor, e vai conversando com o Senhor. Tudo que você faz, você está fazendo a obra para Deus. Glória. Aleluia! Até o pudim que a dona Cândida faz para o pastor, não é para a família não, para o pastor, ela está fazendo com amor, está louvando a Deus, está fazendo com majestade. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Então aqui nesta palavra, Jesus pegou os 3 discípulos e levou para um lugar separado. Levou para um lugar onde tivessem sós, para terem uma intimidade. O Gabriel e a Vicky, eles têm a intimidade deles. Ninguém tem nada que saber o que eles fazem. Amém? Amém. O seu Renato está com Jesus na sua casa, é uma intimidade. E Jesus chama você para ter essa intimidade. Olha, eu conheço as tuas dores, eu conheço as suas aflições, eu estou aqui para te abraçar, eu estou aqui para te fortalecer, eu estou aqui para te manter de pé, mas me procura, eu estou te separando, eu estou te afastando de certas coisas do mundo, eu estou te afastando de certas amizades, eu estou te afastando de certos familiares, para que você tenha mais comunhão comigo do que com eles. Porque com eles é bom, é alegre, mas na hora que se levanta a adversidade, na hora que se levanta a luta, você sente uma solidão, uma falta. Mas quando você está comigo, eu posso até me frustrar com o ser humano, mas eu vou estar sempre cantando louvores, eu vou estar sempre pronto para outro dia. Aleluia! Jesus, primeira coisa, no versículo 2, Ele quer separar vocês, irmãos. E se você está na igreja, se você veio à igreja, ou você tem escutado um tipo de pregação dessa nas redes sociais, e Deus está dizendo, Jesus está te chamando para um lugar secreto, obedeça e vai, irmãos. Fecha a sua porta, vai lá para o quarto, bota os louvores, fecha teu coração, fecha os teus olhos, abre o teu coração, louva o Senhor, adora o Senhor, pega a Bíblia, começa a ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Pega um caderno, uma caneta e vai lendo e vai escrevendo aquilo que o Espírito Santo vai colocando no seu coração. Vai escrevendo, vai escrevendo. Depois você pega aquela escrita que está ali no caderno e você ora, Senhor, olha, eu senti no coração de apontar isso no caderno. Agora eu peço para que o Senhor me dê discernimento, para que eu possa entender o que o Senhor quer falar comigo através dessa escrita. Aleluia! Aleluia. Essa intimidade que Jesus quer. Amém? E no versículo 3 diz assim, e os seus vestidos tornaram-se resplandecentes em extremos, brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. Quando Jesus estava ali com os discípulos, diz que algo aconteceu, começou a resplandecer as vestes dele, começou uma luz, começou a aparecer ali, aquilo demonstra santidade, aquilo demonstra o que era Jesus de fato no secreto. Nos olhos humanos, quem olhava para ele dizia, mas esse não é o Jesus, o filho de Maria, esse não é o Jesus, o filho de José, esse não é o Jesus, irmão do fulano, ciclano, beclano, esse não é o Jesus que foi criado junto conosco. Mas quando Jesus está íntimo com você, quando você cria intimidade com Jesus, você não vê ele mais como um homem qualquer, porque quando ele está com você, ele se mostra quem ele é diante da sua presença, a sua glória, a sua majestade, o seu poder, a sua tremenda glória. Aleluia, aleluia. Santo. Quando você tem essa
essa intimidade, Jesus ele não se para como um homem qualquer, ele se para como um Deus poderoso, ele resplandece, a glória de Jesus se resplandece na sua presença. Aleluia! Santo Senhor, e eu sou testemunha disso, irmãos. Quando eu tenho essa intimidade com o Senhor, quando eu estou aqui nesta igreja, ou quando eu estou lá no quarto de casa, no quarto de oração, quando eu estou sozinho, quando eu estou só com a Bíblia, quando eu estou só com o caderno, uma caneta, quando eu estou só com o louvor e eu começo ali a orar, quando eu começo a conversar, e daqui a pouco você começa, riba, canta, reba, xara, macho, e você começa a ver, você começa a sentir aquela glória, você começa a sentir aquela glória, e você dá vontade de chorar, dá vontade de rir, dá vontade de pular, como eu digo para a Dona Maria. Essa é a glória do Senhor. Essa é a glória do Senhor quando você tem uma intimidade com Ele. Essa é a glória do Senhor e a presença do Senhor quando você está com Ele. Você entra como uma pessoa madura, você entra como um homem, uma mulher, mas quando você começa a buscar Ele, quando você começa a buscar, você começa a se tornar uma criança, irmãos. Você sente isso, irmãos. Aleluia. Você precisa ter essa intimidade, você precisa ter esta busca com Ele, porque as coisas vão ficar difíceis, as coisas vão ficar mais complicadas, vai aparecer um monte de homens, vai aparecer um monte de amizades, vai aparecer familiares querendo te aconselhar, te dando conselho disso, te dando conselho daquilo, e é conselho para lá, e é conselho para cá, mas o único conselho verdadeiro é o que vem pela palavra de Deus. Aleluia! Quem tem intimidade com Deus, Deus te dá poder até de exortar, irmãos. Amém? Amém. Como eu estava conversando ali agora de manhã com a irmã Genesi, um irmão que agora está pregando lá na igreja do filho dela, né? Esse irmão veio para cá um dia, você lembra? Dizendo que Deus tinha mandado ele vir para cá. E um dia eu confrontei e disse: irmão, se você diz que Deus mandou você vir para cá, então ore por mim, porque eu vou orar por ti, porque eu sou complicado, e nenhuma palavra que eu me fala vai me convencer, a não ser que o Espírito Santo me convença pela palavra. Amém. Glória a Deus. Não deu outra, irmãos. Passou um tempinho, eu exortei, repreendi, e o irmão foi embora, falando mal da igreja, falando mal do pastor. Mas isso depois até eu entendi, porque às vezes Deus vai te usar como um chicote, irmão. Deus vai te usar como um chicote. Porque muitas vezes a pessoa sai frustrada de dentro da igreja, sai falando mal do pastor, sai falando mal dos irmãos das igrejas, sai falando isso, aquilo, e vai para outra igreja, achando que ali a igreja é melhor que a outra. No final de tudo isso, ele voltou lá para a igreja dele de novo, irmãos. Voltou com o rabinho no meio das pernas, mas voltou para o lugar da onde nunca tinha que ter saído, da onde nunca Deus tinha mandado ele sair. Eu fui um chicote, irmão. Ele não entendeu. Eu entendi depois que muitas vezes Deus vai te usar como um chicote para você voltar para a sua igreja, da onde Deus nunca te tirou. Diga glória a Deus. Isso é criado pela intimidade que você tem com Deus. Essa é a intimidade com Deus. Ele chama para que você tenha essa intimidade. Nesses últimos dias você vai perder amizades, irmãos. Nesses últimos dias, quanto mais se aproxima a vida de Jesus, menos amizades você vai ter humanas. Muito menos amizade, irmãos. Muito menos. Até você, eu e você temos que ter controle, às vezes, de falar das coisas de Deus. Porque muitas vezes você vai falar das coisas de Deus para as pessoas, e próprio Jesus Cristo lhe diz: cuidado, não jogue pérolas aos porcos, porque no final das contas esses porcos vão pisar nessas pérolas que são preciosas. Jesus está dizendo aí: não fala da minha palavra para qualquer um, porque senão eles vão te pisotear no final e a minha palavra vai ser em vão para eles. Aleluia! Isso é tudo intimidade que você vai adquirindo, irmãos. Diga glória a Deus. No versículo 3 nos mostrou que quanto mais você está com Cristo, mais Cristo se mostra quem Ele é, com poder, com autoridade. Ele se mostra a grandeza que Ele é. Diga glória a Deus. No versículo 4 diz assim:
Versículo 4 diz assim: e apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti e outra para Moisés e outra para Elias. Deus, ele é tão poderoso, Jesus, ele é tão poderoso, que quando você está com ele, sinais e maravilhas acontecem, coisas tremendas acontecem. Esta parte, Elias e Moisés, ele é uma transfiguração, é algo, é uma interpretação. Moisés era um servo que libertou o povo do Egito na época, ele libertou Israel. Moisés, então ele era o símbolo do servo da lei. Elias era o profeta, era a lei dos profetas, era simbólico. Então aqui neste momento Deus estava mostrando o que ele era capaz de fazer com todos aqueles que colocam a sua fé em Cristo Jesus. Quando Pedro viu Moisés, viu Elias, ele se impressionou. Meu Deus, esses caras morreram, mas estão vivos aqui diante de Jesus, como dizendo para você assim, ó, aquilo que você acha que morreu, Jesus pode ressuscitar, Jesus pode trazer para você. É o poder de Deus, é o poder de Jesus. Aleluia, aleluia. Moisés e Elias é o significado do poder, que nada é impossível para Jesus. Um certo homem disse assim: Senhor, se tu podes fazer algo pelo meu filho, faça. Jesus olhou para aquele homem e disse: se eu posso, tu está falando com quem? Se eu posso não, é se tu creres, tudo é possível ao que crê. Aleluia, aleluia, aleluia. Moisés e Elias aqui era um símbolo de poder. Deus estava mostrando através do Filho o que Ele é capaz de fazer por você, se você olhar, se você observar, se você buscar, se você tivesse intimidade com o Senhor. Eu sempre costumo dizer, irmãos, eu tenho tudo, mas não tenho nada. Tudo que tenho é Deus que tem me dado. É Deus. Eu obedeço a palavra. Me custa caro muitas vezes obedecer a palavra, mas tudo vem a mim, sem eu me matar, sem eu me destruir. Aleluia. Você não precisa se matar, irmãos, trabalhando. Você não precisa se matar trabalhando. O orgulhoso diz assim, ó, não, porque a palavra de Deus diz que o fulano vai comer da sua mão, vai trabalhar da sua mão. Sim, irmãos. Mas se você obedecer a palavra de Deus, tudo que você for fazer com as suas mãos vai vir, irmãos, com graça, como bênção, com alegria, mas obedecer a palavra. Quantos? Aleluia! Obedecer a palavra, fazer a vontade da palavra, e as coisas vêm até você. Você não precisa correr atrás da bênção, você não precisa fazer campanhas, você não precisa fazer propósito, é somente obedecer a palavra. Obedeceu a palavra, você vai comer o melhor dessa terra. Aleluia! Amém? Por que o sistema pegou hoje para fazer votos disso, campanha daquilo? Por quê? Porque o próprio sistema, ele observou, ele entendeu o coração do povo. Eles entenderam que se não tiver uma campanha de alguma coisa, o povo não crê nas palavras de Deus. Se não tiver uma campanha de uma rosa, se não tiver a campanha de uma aliança, se não tiver a campanha de um sabonete, eles não vão crer na palavra por ela si só, irmãos. Eles não creem. Mas se você tiver intimidade com Cristo, irmãos, tirem todos os dias. Eu já digo todos os dias, já não digo 3 vezes na semana, mas todos os dias. Tirem meia hora, irmãos, para estar em Cristo. Tirem meia hora, irmãos, para estar ali. Mesmo que você não consiga orar, mesmo que você não tenha uma palavra para entrar na presença de Deus, comece a escutar um louvor, comece a escutar
escutar um louvor e comece a cantar aquele louvor, repetir aquele louvor, e você vai ver daqui a pouco, você vai ver que palavras vão começar a fluir, palavras vão começar a sair da sua boca. Mas por que vai sair da sua boca? Porque vai sair do coração. As palavras vão começar a sair do coração e vão fluir pela boca, por causa dessa busca, por causa dessa intimidade com Cristo. Quando você tiver essa intimidade, irmãos, quando você tiver essa intimidade, você não precisa passar por campanhas, você só precisa dizer: sim, Senhor, eu creio e eu obedeço e eu vou ser abençoado. Aleluia! E aqui para você ver o outro cuidado, que nós temos que ter, irmãos amados, com a idolatria. Amém? Com a idolatria. Aqui, por exemplo, quando Pedro viu Moisés e Elias, ele já queria montar o que diz a palavra? Ali no versículo 5, né? Diz assim, ó: façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro viu Elias e Moisés e já queriam preparar um altar para eles. Queriam preparar um altar. Sabe, a pessoa, quando lhe serve uma religião, o que você vê na frente da casa? Uma casinha pequena. Não prepara uma casinha? Não tem uma casinha pequena com a imagem de um santo ali dentro daquela casinha? Pedro queria fazer isso. Senhor, vamos fazer uma casa para o Senhor, vamos fazer uma casa para Moisés, vamos fazer uma casa para Elias, como dizendo assim, ó: ei, vamos fazer uma casa para o Senhor, vamos fazer uma casa para a Virgem Maria, vamos fazer uma casa para o São Jorge. O povo religioso, ele crê em Deus, porque até o diabo crê. A própria palavra de Deus diz que os demônios creem que Deus existe. Então todos nós, pode aplaudir. Todos nós cremos em Deus. Só que crer em Deus, muitas vezes, para as pessoas, eles creem em Deus, mas a minha fé está na imagem tal. Eu creio em Deus, mas a minha fé está em São Jorge. A minha fé está na Virgem Maria. A minha fé está no Papa não sei do que. A minha fé, mas creio em Deus. Eles criam uma ponte. Pedro quis criar uma ponte para idolatrar quem? Idolatrar a Deus, a Moisés e Elias. Eles queriam criar uma ponte para quê? Quando eu quisesse alguma coisa de Deus, eu orasse para quem? Para Moisés. Moisés, atende a minha oração, entre em comunhão com o Pai, pede para Ele por nós, como diz a oração, rogai por nós. E a palavra de Deus diz que há apenas um intercessor entre o homem e Deus. Quem é? Jesus Cristo. Eu dizia para a Vicky, eu ensinando a Vicky esses dias, eu digo, isso aqui é uma tradição. Isso aqui que eu vou falar para você é um costume religioso. O que eu vou falar para você é um costume religioso. É um costume religioso que veio do homem, passou-se os séculos e isso continua até os dias de hoje. Qual é o costume dos mais antigos? Chegar para uma pessoa e dizer assim: bênção fulano. Não é verdade? O senhor foi criado assim. A senhora foi criada. Chegava para sua mãe e dizia: bênção mãe. A senhora chegava e dizia: bênção painho. Não é verdade? Os avós também. Isso é um costume que veio de geração em geração de quem? Dos pais, dos avós, veio dos homens, não veio de Deus. Amém? E um dia eu peguei a Vicky dizendo, ela pedia bênção pro tio dela. Bênção, tio. E um dia, por que tu está pedindo bênção pro teu tio? Ah, não sei, eu acho que eu já ouvi, eu acho que eu pedi também. Não, minha filha, você foi criado no meio cristão. A única pessoa que vai interceder por você diante de Deus é Jesus. Porque nós não temos capacidade de abençoar ninguém, irmãos. A Dona Maria não tem capacidade de ser intercedora entre mim e Deus. Porque ela é homem, mulher, que nem somos pecadores. E que vivemos hoje pela graça e a misericórdia do Senhor. Nós vivemos pela graça e a misericórdia do Senhor. O único que pode te abençoar, o único que pode ser intercessor entre você e Deus é Jesus Cristo. Amém? Isso é um costume. É um costume. Benção
uma pessoa que está no pecado, se prostitui, passa nas boates, passa no boteco, bebendo, se prostituindo, como eu vou chegar para essa pessoa e dizer: benção, fulano? Se a pessoa está servindo Satanás, está servindo ao mundo, está servindo ao diabo, como essa pessoa pode ser intercessão entre mim e Deus? Não tem como, irmãos. É só Jesus Cristo. Aleluia. Fora isso, são só costumes humanos que não traz. Ao contrário, se você não tomar cuidado, você pode até adquirir maldição para você mesmo. Amém? Amém? Então eu sou um pastor que prega a palavra de Deus, irmãos. E isso aqui eu provo pela palavra que eu acabei de falar para você. Porque aqui no versículo 5, irmãos, vocês leram que Pedro quis fazer uma cabana, queria fazer um altar para Moisés e para Elias. Ele queria fazer um altar. Nós vamos adorar Jesus, mas nós vimos a Moisés, o libertador. Nós vimos o Elias, que clamou ao céu e veio fogo. Nós vamos idolatrar ele também. Só que, quando você tem uma intimidade com Cristo Jesus, quando você tem uma intimidade com Jesus, sabe quem interfere na tua oração? O próprio Pai. O próprio Pai. Quando a senhora está orando, irmã, e está orando pedindo as coisas para Jesus, dizendo: Jesus me ajuda, Jesus me abençoa. Sabe quem está ouvindo essa oração por causa do nome de Jesus? O Pai, a Deus. Deus está ouvindo essa oração. Jesus me abençoa, Jesus, porque tu levaste na cruz os meus pecados. Jesus, na cruz tu levaste as minhas dores. Quem está ouvindo essa oração? O próprio Deus. Pastor, como tu me prova isso? Bíblia, vamos lá. Versículo 6. Diz assim: pois não sabia o que dizia, porque estavam lá assombrados. A própria palavra de Deus diz que quando Pedro falou aquilo ali, de fazer as cabanas, de fazer os altares, a própria palavra diz assim, eles estavam falando bobagem. Eles não estavam sabendo o que estavam fazendo ou falando. Porque eles ficaram assombrados com o que eles estavam vendo. E aqui vem a resposta que eu quero dar para você. Versículo 7 agora. Aquilo que eu acabei de falar para você. Que quando você está com Jesus, você está falando com Jesus, quem está ouvindo é o Pai. E quem dá a resposta é o Pai. Olha só o versículo 7 diz assim. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia. Que voz era essa? Era a voz do Pai, era a voz de Deus. A mesma voz, irmãos, que quando Jesus se batizou nas águas, e que diz que quando ele saiu das águas, viu uma pomba, que era o Espírito Santo em formato de uma pomba. Diz que a pomba sentou nele. Diz que na hora que aquela pomba sentou, que o Espírito Santo veio sobre Jesus, diz a palavra de Deus que se abriu os céus, aleluia, se abriu os céus, glória a Deus, se abriu os céus. E diz que quando se abriu o céu, veio uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Aleluia, aleluia. O próprio Pai, o próprio Deus abriu a sua boca, olhou para baixo, olhou para nós pecadores. Jesus estava sendo preparado. O próprio Pai olhou para o Filho sendo batizado e disse: este é o meu Filho amado a quem eu me comprazo. Aleluia. E essa mesma voz apareceu de novo naquele momento de intimidade com Cristo, irmãos. Essa mesma voz apareceu, abriu-se os céus e desceu a nuvem. Quando Pedro fez a bobagem de querer fazer outros altares para Moisés e para Elias, como dizendo para os dias de hoje, para nós aqui, para o bom entendedor, isso vai bastar. Deus está dizendo assim: não inventa de querer criar outro altar, não, irmãos. Jesus Cristo basta para vocês, amém? Amém? Não inventem de servir a outros deuses, apenas a Cristo Jesus. Quem serve a Cristo está servindo ao Pai, porque eles são um único só. Aleluia. Para nós finalizar: e desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele
ouvir. Quando Pedro disse assim, ei, vamos fazer um altar aqui para Moisés, vamos fazer um altar aqui para Elias, vamos fazer um altar aqui para a Virgem Maria, vamos fazer um altar aqui para o São Jorge, vamos fazer um altar aqui para o anjo tal, isso e aquilo. Deus apareceu bem na hora e disse assim, ei, esse que está na frente de vocês aí é o meu filho amado. Somente a ele ouvir, somente a ele ouça. Somente a ele ouça. A própria palavra está dizendo no finalzinho, a ele ouvir. Você não tem que ouvir a voz de mais ninguém. Você só tem que ouvir a voz de Jesus. Maria falou uma coisa certa. A única coisa que serve de exemplo para nós seguir de Virgem Maria é quando ela esteve com Jesus, irmãos. Quando houve o primeiro milagre. Quando Jesus transformou a água no vinho. Maria estava junto com o filho. E disse assim para aqueles que estavam assim, olha só, isso aqui é para nós, a única coisa que se deve ouvir de Maria e fazer, foi o que ela falou lá naquele momento assim, ei, tudo que ele pedir, vocês façam. Tudo o que Jesus pediu, vocês façam. Foi o que Virgem Maria falou aquela hora, para todos que estavam ali com Jesus. Tudo o que ele pedir, tudo o que ele pede pela sua palavra, faça. Faça. Amém? Glória a Deus. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram, senão só a Jesus com eles. Quando Deus falou para Pedro, falou para eles assim, ei, é só, esse que está aí com vocês é o meu filho amado. Só ele ouvir, só ele ouça, só ele escutem. Quando eles terminaram de ouvir isso, quando eles terminaram de escutar isso, diz que quando se abriu o sentido deles, se abriu a mentalidade deles, que foram olhar, só estava Jesus Cristo ali. Só Jesus Cristo. Como dizendo, só Ele basta. Aleluia. Glória a Deus. Você só precisa de Jesus. Você só precisa ter esta intimidade com Cristo Jesus. Todos nós precisamos dessa intimidade. Você pode estar passando pela luta que estiver passando, mas se você tiver intimidade, diga glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Somente a Jesus. Somente ao Senhor dos Exércitos. Diga glória a Deus. Olha só que diz no 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Quem está com a sua Bíblia, abra aí. Em nome de Jesus. Não peça bênção para ninguém, irmãos. Peça bênção somente para Jesus. Eu sei que muitas vezes o pastor é forte, é duro nas palavras, mas o pastor ele tem autoridade, porque o Espírito Santo nos dá essa visão, e nós temos que cumprir o que está na palavra. Amém? Glória a Deus. Bênção fulano. Não, bênção fulano não. Bênção Jesus. Jesus me abençoa. Glória a Deus. Porque se você olhar para mim, você olha para mim, eu vivo nos erros, no pecado, traindo, no adultério, nas drogas, em qualquer coisa, que você sabe que aquilo não é de Deus, mas é do inimigo, ele não tem capacidade de te abençoar. Ele pode te dizer palavras bonitas para te agradar, mas não tem poder para te abençoar. Amém? Aprenda isso, irmão. Por quê? Porque está aqui na palavra, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e ele se chama Jesus Cristo, homem. Aleluia! Glória a Deus! Por que isso? Porque, versículo 6 diz, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Diga glória a Deus. O único que pode me abençoar, é Jesus Cristo. Ele é a ponte que leva ao Pai. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Quem entendeu a palavra do Senhor, diga amém. Amém.
Quem recebe de bom agrado, diga glória a Deus. Amém. Fecha a sua Bíblia. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Glórias ao Deus Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos para finalizar este culto. Que culto maravilhoso, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Receba as bênçãos do Senhor. Receba. Glória a Deus. Glória a Deus.